Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Paz em seu coração, em sua vida. Estamos iniciando mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade pela Web Rádio Cristo Consolador. Este programa vai ao ar toda quinta-feira, ao vivo, às 5 da tarde. E depois sua gravação fica disponível no canal, no YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Você está convidado a estar sempre conosco, nos acompanhando nesses estudos que realizamos acerca do Evangelho na visão do Espiritismo. Você pode participar, porque transmitimos através do Facebook e também do YouTube. Envie sua mensagem, dê seu alô, faça sua pergunta em relação aos temas que estamos desenvolvendo. E hoje nós vamos falar das consequências da aplicação do amor. Vamos tratar também da parábola do bom samaritano e destacar da carta aos Romanos, o capítulo 12, versículo 2, que temos por título Sintonia Divina. E no final do programa, vamos responder as perguntas que têm sido encaminhadas pelos nossos telespectadores a respeito do Evangelho. Lembrando que estamos aqui sempre com os princípios que formam a doutrina espírita ou espiritismo, conforme esses princípios foram codificados e publicados por Allan Kardec. Bem, iniciando então o nosso programa, nós estamos fazendo uma série de estudos a respeito da lei de amor, conforme a encontramos no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 8 a 10, que traz 3 mensagens dos Espíritos, assinadas por Lázaro, Fenelon e Sansão. E nós estamos, já desdobramos aqui sobre o que é o amor, a sua aplicação, e hoje nós vamos conversar sobre as consequências de amarmos-nos, as consequências de colocarmos em prática o amor. Vamos, então, passar a palavra aos espíritos, esses itens do Evangelho segundo o Espiritismo, para entendermos o que acontece conosco individualmente e com a sociedade humana quando colocamos em prática a lei de amor. Vamos destacar aqui uma das falas dos espíritos, que é a seguinte, abrindo aspas: os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Fechando aspas. Vamos compreender esse pensamento dos espíritos. Então, aplicar a lei de amor, que resume-se no amai-vos uns aos outros, vai significar que aqui na Terra, enquanto estamos nesta condição de espíritos encarnados, nós conseguiremos realizar o aperfeiçoamento moral de que ainda carecemos, porque estamos muito vinculados ao egoísmo e ao orgulho, com todas as suas consequências. Aplicar a lei de amor é nos moralizarmos, nos aperfeiçoarmos moralmente. E eles dizem também que na aplicação do amar-vos uns aos outros, vamos conseguir aqui, na vida terrena, não é depois da morte, é aqui, vamos conseguir a felicidade. Essa felicidade tão sonhada e que muitas vezes a confundimos com as posses materiais, o status social, a beleza física e assim por diante. Mas todas essas coisas são humanas e, portanto, passageiras. A verdadeira felicidade está no sentimento do amor e na sua aplicação. Então, os espíritos são muito claros. Quando soubermos aplicar
plenamente a lei de amor, vamos nos aperfeiçoar moralmente e vamos encontrar a felicidade. E essas duas coisas aqui na Terra, enquanto estivermos encarnados. Na sequência, eles vão nos dizer o seguinte, abrindo aspas, praticando o amor, de tal maneira vos elevareis acima da matéria, que vos espiritualizareis antes mesmo de despirdes o vosso corpo terreno. Fechando aspas. Essas palavras estão lá, nos itens 8 a 10 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Prestou atenção no que os Espíritos estão nos dizendo? Se praticarmos o amor, o amar ao próximo como a si mesmo, conseguiremos nos elevar acima da matéria, nos espiritualizando aqui mesmo, antes do nosso retorno ao mundo espiritual, ou seja, antes da morte. Isso é sensacional. Nós temos a capacidade, temos a força divina de nos espiritualizarmos nesta encarnação, praticando o amor. Vejam bem, os Espíritos não estão dizendo que vamos conseguir alcançar a perfeição, não é isso que eles estão falando, mas estão dizendo que vamos conseguir nos elevar acima da matéria, vamos dar o voo da alma, permitindo, então, a nossa espiritualização aqui mesmo na Terra, desde que consigamos praticar o amor. Não são palavras dos Espíritos, lá na codificação. A partir dessas palavras, podemos, então, encontrar, perceber 4 grandes finalidades ou consequências da prática do amor. Vamos, então, a elas para bem entendermos isso aqui na Terra. Bom, primeira finalidade ou consequência da prática do amor, o aperfeiçoamento moral da humanidade ou da raça humana. Isso já ficou muito claro na própria fala dos Espíritos. Segundo, felicidade durante a existência terrena, porque basearíamos essa existência não nas coisas meramente materiais, mas nas espirituais, no sentimento. Terceiro, a nossa elevação acima da matéria, ou seja, amar o próximo como a si mesmo vai fazer com que consigamos viver além da matéria, darmos mais importância às coisas espirituais. E aí, então, vem a quarta finalidade ou consequência, que é a nossa espiritualização antes da desencarnação, antes do retorno ao mundo espiritual. Pois bem, podemos então fazer uma pergunta, e essa pergunta, claro, para todos nós. Quem, sabendo que o amor nos tira das sensações materiais para nos colocar em sentimentos nobres, quem não irá querer iniciar seu esforço em amar? Amar para elevar e elevar para ajudar o próximo. Ou trocando em miúdos, vamos refazer aqui a pergunta. A partir de agora, que você sabe que aplicando a lei de amor, a partir de agora que você sabe que se esforçando por superar as diferenças através do amor ao próximo, você sabendo que realizando isso, você poderá se espiritualizar, você poderá encontrar a felicidade, você não vai querer fazer esse esforço? Essa é a pergunta para a qual nós temos que meditar profundamente. Vamos a uma outra pergunta. Vamos realizar uma outra reflexão. Sabendo que Deus é amor, que Ele nos criou por amor, e que no ato da criação de cada um nos deu o amor
em potência para desenvolver, quem poderá deixar de querer compreender a necessidade do esforço próprio para atingir a perfeição? Vamos refazer a pergunta? A partir de agora, que você sabe que o amor lhe pertence, que o amor está em germe, em potência em você, e que o amor vai trazer espiritualização, vai trazer paz, felicidade para você. Você não vai querer realizar um esforço agora maior para mais rapidamente atingir a perfeição através da aplicação do amor? Ou seja, quem, diante de todas essas informações que o Espiritismo nos traz, não irá querer praticar a lei de amor? Lembrando que o amor é um sentimento, é uma disposição afetiva. Não confundamos o amor com a sexualidade. São coisas diferentes. Para aprofundarmos ainda mais esse entendimento e a importância do nosso esforço pessoal nesse processo de aplicar a lei de amor, nós vamos também, nesses textos ditados pelos Espíritos e publicados por Allan Kardec, que temos 4 grandes consequências da aplicação da lei de amor. Primeira consequência, a união dos seres. É o amai-vos uns aos outros. Então, nós vamos superar todas as diferenças, todos os preconceitos, todas as discriminações. Vamos nos unir através do amor. Segunda grande consequência, extinção das misérias sociais. Por quê? Porque em nos amando, não vamos admitir que ninguém, seja quem for, passe fome, não tenha emprego, casa para morar, ou seja, não tenha uma boa condição social. Portanto, será o combate às injustiças sociais. É através da lei de amor que vamos extinguir, nós vamos acabar com a existência da miséria na humanidade. Temos ainda uma terceira grande consequência, a prática da lealdade e da bondade, porque vamos nos amar. E quem ama o seu próximo jamais deixará de ser leal com ele e jamais deixará de praticar o bem. Portanto, a lei de amor vai nos levar a isso. E quarta grande consequência, a aquisição plena da consciência dos atos praticados. Porque a lei de amor vai nos levar a, de fato, entendermos que a lei divina está gravada na nossa consciência. E que não adianta camuflar hipocritamente o que fazemos aqui na Terra. Tudo estará desvendado no depois da morte, e estará desvendado, inclusive, aqui, porque tudo está gravado na nossa consciência. Então, vamos finalmente tomar consciência disso e direcionar os nossos atos para o bem e para o amor. Estamos longe de tudo isso? Sim, é fato. Estamos muito longe de praticar a lei de amor conforme ensinada por Jesus, nosso mestre amado, e também pelos espíritos superiores. Mas esse é o futuro da humanidade. É a nossa caminhada evolutiva rumo à perfeição, nesse processo de nos tornarmos uma verdadeira civilização. E lembrando que lá em O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, nos é informado que numa verdadeira civilização, ninguém pode morrer de fome, ninguém pode ser injustiçado. Numa verdadeira civilização, as riquezas estarão distribuídas
proporcionalmente ao mérito de cada um. Numa verdadeira civilização, não poderá existir guerra. Aliás, não poderá existir violência de qualquer tipo. Isso porque, numa verdadeira civilização, a lei de amor estará plenamente em prática. E então saberemos respeitar o direito do outro, que é sempre igual ao nosso direito. E a paz é que fará realmente a base do nosso relacionamento com os outros. E, portanto, a bondade estará presente e viveremos mais felizes. Então, será o encontro com a felicidade. Compete a todos nós fazermos o aceleramento dessa questão, ou seja, de colocarmos em prática a lei de amor. Está nas nossas mãos. Somos nós, com o nosso esforço, com o estudo do Evangelho, a sua compreensão e a sua prática, está nas nossas mãos, portanto, de aprimorarmos a humanidade e levá-la a um patamar superior de espiritualidade. Tudo isso, então, nós poderemos alcançar através da aplicação da lei de amor. E nós vamos entender isso ainda melhor a partir de agora, porque vamos passar para o estudo de mais uma parábola do nosso Mestre Jesus. As parábolas são riquíssimas para entendermos a lei de amor, para entendermos os ensinos morais de Jesus. Nós temos aqui no nosso programa realizado todo um estudo sobre as parábolas. Então, a cada programa, nós estamos trazendo uma parábola. Hoje, nós temos uma parábola famosíssima, muito falada, muito estudada por todos nós, não apenas espíritas, mas pelos cristãos de uma forma geral. Que parábola é essa? É a parábola do bom samaritano, que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Vamos ler aqui a parábola para recordarmos e aí podemos fazer os comentários à luz da doutrina espírita. Vamos então passar a palavra ao evangelista Lucas. Diz ele: levantando-se um doutor da lei, experimentou-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que, depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar e vendo-o, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele, e chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho.
e, pondo-o sobre seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: trata-o, e quanto gastares demais, na volta te pagarei. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze tu o mesmo. Então, esta é a parábola do bom samaritano, transcrita por Lucas em seu evangelho. Vamos lembrar aqui, vamos recordar as 3 figuras que Jesus colocou na história: o sacerdote, o escriba e o samaritano. Os 3 são judeus. O sacerdote, já está claro, está implícito nisso, é aquele que trabalha no templo, é o doutor da lei, é aquele que ensina as escrituras sagradas ao povo, o sacerdote. O levita é também um religioso da época de Jesus. Nós tínhamos os fariseus, os saduceus, os levitas e os escribas. Todos eles representavam interpretações da lei judaica. Então, o levita também é um religioso. E o samaritano? O samaritano é um judeu nascido na região da Samaria. Nós tínhamos a região da Judéia, da Galiléia, da Samaria e assim por diante. Os samaritanos judeus não eram bem vistos pelos judeus da Judéia e que professavam o farisaísmo, e porque eles dominavam naquela época. Então, Jesus coloca aquele que teve compaixão pelo seu próximo no samaritano, justamente o que não era bem visto. E Jesus não nomeia o viajante. Só sabemos que é um viajante, e nada mais do que isso. Ele seria judeu? Grego? Seria religioso, não religioso? Seria um romano, um fenício, um macedônio? Pobre? Rico? Quem é esse viajante? Não temos a mínima ideia. Depois de contar a parábola, Jesus olha para o doutor da lei e pergunta: qual desses 3 que passaram pela estrada, o sacerdote, o levita e o samaritano, qual destes 3 usou de compaixão para com o assaltado? E o doutor da lei diz que foi o terceiro. O terceiro utilizou de compaixão. Então Jesus diz a ele: então vai e faz o mesmo. Ou seja, ama, compadece-te, auxilia aquele que necessita. Não importa quem seja, porque todos, acima de qualquer condição humana, somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos irmãos. Vamos contextualizar esta parábola do bom samaritano para os dias de hoje. Estou transmitindo aqui o programa a partir da cidade do Rio de Janeiro. Vou utilizar, então, a cidade do Rio de Janeiro como um exemplo. Digamos, então, recontando a parábola do bom samaritano, que Jesus tivesse dito que havia um viajante que ia do Rio de Janeiro para Duque de Caxias. Para quem não é aqui do Rio de Janeiro, Duque de Caxias é uma cidade que faz parte do Grande Rio. Então, basta pegarmos, por exemplo, aqui a Via Dutra e irmos para Duque de Caxias. Seria como irmos de São Paulo, capital, para Guarulhos. Faz parte da Grande São Paulo. Então, vai esse viajante. Esse viajante está de carro, mas
o carro é fechado por um outro, são assaltantes que o forçam a ir para o acostamento, realizam um assalto, mas eles são violentos. E além de levar tudo dele, ainda batem nele e o deixam, então, lá no acostamento da estrada. A estrada é movimentada e está vindo um religioso com o seu carro. Ele olha e não para. Segue em frente, temeroso de fazer qualquer atendimento naquele trecho da estrada. Vem um segundo carro. E esse segundo carro é de um outro religioso, que também olha, mas não para fazer o socorro e segue em frente. Vem um terceiro carro, mas esse para. E desce do carro um homem negro e transexual. Mas ele vai ali, socorre o assaltado, coloca no seu carro, o leva até uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, e só sai dali depois de conseguir fazer contato com os familiares do assaltado, daquele viajante, e espera por eles e se prontifica a dar todo o auxílio necessário. Eis a parábola do bom samaritano para os dias de hoje. E aí vamos à pergunta que Jesus fez ao doutor da lei. Qual destes três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Qual vai ser a nossa resposta? A mesma do doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Quem usou de misericórdia? Não foi o terceiro viajante? O homem negro e transexual? No caso da parábola de Jesus, para aquela época, o judeu samaritano, que também era mal visto. E Jesus encerra a parábola dizendo: vai e faz o mesmo. Portanto, nós precisamos combater todas as discriminações, todos os preconceitos, para nos entendermos como irmãos. A lei maior foi recitada pelo doutor da lei, de cor e salteado. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Está lá, nas tábuas dos 10 mandamentos recebidos por Moisés. É o primeiro mandamento. Mas o doutor da lei aqui quis fugir do amarás ao teu próximo como a ti mesmo, porque ele era preconceituoso, ele discriminava. Daí a pergunta que dirigiu a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus deixa claro, contando a parábola, que o nosso próximo é toda e qualquer pessoa, não importa quem seja. E que nós, por sermos religiosos, por seguirmos a doutrina espírita, por termos o Evangelho como base da nossa vida, precisamos amar indiscriminadamente, de todo o coração, e estarmos prontos para utilizarmos a compaixão para com o nosso próximo, do mesmo jeito que somos necessitados da compaixão dos outros para conosco. Porque todos somos imperfeitos, todos temos falhas, todos ainda carregamos imperfeições morais, vícios de toda ordem. Mas é na lei de amor, que hoje estamos estudando no nosso programa, que vamos conseguir superar essa condição de inferioridade espiritual em que ainda nos situamos. Temos a parábola do bom samaritano conosco há mais de 2000 anos e ainda não a colocamos em prática, como deveríamos. E como a contextualizamos para os tempos atuais, acabamos de verificar que a parábola do bom samaritano
aliás, como todas as parábolas de Jesus, é atualíssima. Ela vai muito além do que o tempo em que foi contada. É para os dias de hoje, como é também para os dias futuros. Que possamos, então, ter aprendido com a parábola do bom samaritano, como devemos colocar em prática a lei de amor. E sabe quem entendeu muito bem isso? Foi Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do Evangelho. Já há muitos e muitas edições do nosso programa, temos estudado a vida e a obra de Paulo de Tarso. E agora estamos nos dedicando a estudar as suas cartas ou epístolas. E iniciamos já em alguns programas passados o estudo da carta aos Romanos. E nós estamos aqui estudando apenas e tão somente alguns versículos. Porque se fôssemos estudar toda a carta aos Romanos e todas as demais cartas por completo, realmente teríamos que fazer um estudo aqui imenso. Não é esse o nosso objetivo. O objetivo é destacar falas significativas de Paulo de Tarso, entendendo-as através da doutrina espírita. Então, hoje, da carta aos Romanos, nós estamos trazendo o capítulo 12 e o seu versículo 2. Então, carta aos Romanos, versículo 2 do capítulo 12. Abrindo aspas, vamos passar a palavra a Paulo de Tarso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Fechando aspas, esse é o versículo 2 do capítulo 12 da carta aos Romanos. Paulo está nos dizendo para não nos conformarmos com o mundo. Pelo contrário, que realizemos a nossa transformação, que renovemos a nossa mente para poder sintonizar com a vontade de Deus, ou seja, com a lei divina, para sabermos de fato o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Bem, não se conformar com o mundo significa, em verdade, não se conformar consigo. Porque as transformações sociais, elas somente são possíveis com as transformações individuais. Ou, em outras palavras, a mudança, a transformação da humanidade começa com a minha mudança, a minha transformação. Mas nós estamos aqui dizendo mudança de local, mas sim mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de comportamento, indo além das zonas de conforto em que nos habituamos a viver, pensando mais no bem coletivo do que no bem individual. Isso nos lembra uma história bem interessante e que vai nos dar um entendimento perfeito dessa questão do que significa mudança à luz do Evangelho. Determinada pessoa não estava mais vivendo bem em sua cidade, achava que tinha muitos problemas de relacionamento, as pessoas não eram honestas, e ele então resolveu mudar de cidade, não queria mais continuar a viver ali. E pesquisando, ele achou que uma determinada cidade, que vamos chamar aqui de cidade A, seria boa para que ele tivesse uma vida melhor. E foi visitá-la. E lá, chegando na entrada da cidade, encontrou um dos seus cidadãos, um dos seus moradores, e perguntou: meu amigo, como é a vida aqui na cidade? As pessoas
se dão bem? Como é isso aqui? Vive-se bem aqui? E o morador disseria, aqui? Nossa, aqui vive-se muito bem. Esta cidade é um verdadeiro paraíso. Aqui nós quase não temos problemas de relacionamento, vive-se em paz. Se o senhor vier morar aqui, com certeza será muito feliz. E ele, nossa, acho que encontrei onde eu quero morar, mas tem a cidade B. De qualquer maneira, eu vou até lá para fazer essa pesquisa também. E chegando na cidade B, ele também encontra um dos seus moradores e pergunta: meu amigo, como é a cidade aqui? Como é a vida aqui entre as pessoas? Porque eu estou pensando em mudar de cidade, talvez vir morar aqui, porque na cidade onde eu moro, é um verdadeiro inferno, é um problema de relacionamento com os outros. Como é aqui? E o morador olhou para ele e disse: meu amigo, se você vier morar aqui, você vai encontrar os mesmos problemas. Se você diz que a sua cidade é um inferno, então é que deve ser um inferno em dobro. Todo mundo briga com todo mundo, não existe paz, são muitas intrigas, fofocas. Esta cidade aqui não é nem um pouco convidativa, nem um pouco boa para se viver. E ele, então, descarta a cidade B e resolve, então, fazer a sua mudança para a cidade A, aquela que tinha sido pintada como um verdadeiro paraíso. E ele muda. Escolhe lá a sua casa, faz a sua mudança e pensa consigo mesmo: bem, agora eu vou conhecer os meus vizinhos e vou viver aqui em paz, vou viver feliz. Mas então ele descobre que não era bem assim. Porque se existiam vizinhos bons, existiam vizinhos que também não eram tão bons. E ele, então, começa a ter problemas de relacionamento. Ele lembra daquele morador que tinha dito que a cidade A era um paraíso, vai procurá-lo. E o encontra e pergunta: meu amigo, você me disse que esta cidade era um paraíso? Que todo mundo vivia em paz? Que aqui eu ia encontrar a felicidade? E muito pelo contrário, estou encontrando uma série de problemas de relacionamento com os outros. Nem todos os vizinhos se dão bem. Então você mentiu para mim? E o morador disse: não, em absoluto, não menti. Você vai encontrar a paz, a felicidade, os bons relacionamentos, dependendo de você. Porque somos nós que fazemos os relacionamentos. Se você está vindo da outra cidade, do mesmo jeito que você estava lá, com os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, você, se lá não encontrava paz e felicidade, não vai encontrar aqui, e nem na cidade B, nem na cidade C, seja lá onde for que você vá. Então, se trata de mudar de local. Trata-se de fazer uma mudança íntima, pessoal, para poder fomentar a paz e a felicidade. Vamos lembrar aqui que a palavra de Paulo, aqui no versículo 2 do capítulo 12 da Carta aos Romanos, é uma fala incisiva, quando ele nos diz: transformai-vos, renovando a vossa mente. Ou seja, é um convite imperioso para a própria transformação moral, para a renovação dos pensamentos, das ideias, da visão sobre o ser, o mundo e a vida. E essa é a proposta da doutrina espírita, que renovemo-nos, que façamos a nossa transformação moral, que mudemos os nossos pensamentos e também os nossos hábitos através da imortalidade da alma, da vida futura e da perfeição espiritual a qual precisamos alcançar. Quem fica parado no tempo recolhe sobre si a poeira de ter ficado parado, estagnado, e vai se enredar nas teias do comodismo,
da falta de realidade diante dos novos tempos, complicando assim o caminho da sua ascensão espiritual. Cuidado, não fique parado no tempo, caminhe. Renovar a mente é imprescindível para que possamos entender melhor a lei divina e o que Deus quer de nós nesta existência terrena. Porque não estamos aqui de férias, apenas passando pela existência humana. Todos temos uma missão a cumprir para colaborarmos com Deus na evolução da humanidade e do planeta Terra. E lembremos, a vontade divina sempre prevalece, porque ela é justa e perfeita, não é a nossa vontade. Então, para estarmos em sintonia com Deus, devemos aprender a amar o próximo. Devemos aprender a fazer a caridade. Devemos aprender a sermos úteis para a comunidade em que estamos inseridos e para a humanidade, que é o coletivo maior. Isso porque entendemos com o Espiritismo que a reencarnação é dádiva divina, é oportunidade sublime de realizarmos os aprendizados que necessitamos. É oportunidade para repararmos os erros cometidos em existências passadas. É oportunidade para construirmos hoje o amanhã mais feliz. Precisamos meditar sobre todas essas coisas. A vontade de Deus, nosso Pai, é que realizemos o progresso, é que nos amemos como irmãos, que estamos na mesma jornada, na mesma caminhada evolutiva, rumo à nossa perfeição intelectual e moral. Mas isso não é possível se nos mantivermos no egoísmo, no orgulho, na indiferença, no materialismo. Por isso que aprendemos com o Espiritismo a necessidade da reforma íntima. Então, se o mundo está difícil, está complicado, utilizemos essa nossa insatisfação como alavanca que vai promover as mudanças morais em nós, individualmente, que impactem a sociedade humana para melhor. E assim, então, vamos nos esforçar para promover o que é bom, útil e agradável a Deus, a nós e ao próximo. Tudo isso nós estamos tirando, então, à luz da doutrina espírita, do versículo 2 do capítulo 12 da Carta aos Romanos, escrita por Paulo de Tarso. Vamos, então, trazer novamente esse versículo para podermos gravá-lo melhor e ficar para a nossa meditação. Diz, então, Paulo de Tarso: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Então, está aí o versículo 2 do capítulo 12 da Carta aos Romanos, que trouxemos para a nossa reflexão. E estamos fazendo isso em todos os programas, ou seja, a cada edição nós estamos estudando um versículo de uma das cartas de Paulo de Tarso. Começamos com a Carta aos Romanos e vamos prosseguir, trazendo também as outras cartas escritas por ele e que estão publicadas no Novo Testamento e fazem, portanto, parte do Evangelho. Temos muito estudo pela frente, estudo, aliás,
maravilhoso, porque é uma delícia estudar Paulo de Tarso. Bem, estamos entrando na última parte do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. E estes minutos finais são dedicados a você, que nos acompanha, que nos assiste, seja ao vivo, diretamente, toda quinta-feira, às 5 da tarde, ou que vai nos assistir depois, acessando o vídeo no canal do YouTube, ou no YouTube, da Web Rádio Cristo Consolador. Então, você pode entrar em contato conosco e enviar a sua pergunta, e que nós vamos aqui responder, sempre, claro, à luz da doutrina espírita. Bem, hoje nós vamos aqui trazer a resposta a uma indagação feita pela Elisete Cunha, que é da cidade de São Paulo. Ela nos pergunta: por que Jesus não aceitou ser chamado de bom quando ele foi todo amor e bondade? Bem, a nossa Elisete está nos recordando uma passagem do Evangelho que nós precisamos, então, trazer aqui para entendermos essa pergunta que ela nos faz. Essa passagem está no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 18, a partir do versículo 18. É a seguinte: um homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só um, que é Deus. Então, a nossa Elisete está recordando esta passagem, perguntando: por que Deus não aceitou ser chamado de bom e disse que apenas Deus é bom? Mas Jesus não é a representação viva do amor e da bondade? Sim, é. Mas Jesus, nesta resposta, ele fez uma distinção muito clara sobre a bondade humana e a bondade divina. Quantas vezes nós não classificamos alguém como uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração, quando, na verdade, ela não é? Porque uma coisa é o que nós representamos perante a sociedade. Outra coisa é o que somos verdadeiramente. Quantas vezes somos lobos em pele de ovelha ou túmulos caiados de branco, mas cheios de podridão por dentro. Nós somos capazes de fazer um programa como este, uma palestra lá no Centro Espírita, estarmos no atendimento fraterno e dirigirmos aos outros palavras de esclarecimento, de conforto, de amor, de bondade, de paz. Mas não sermos isso no nosso dia a dia, porque lidamos aqui na Terra com a hipocrisia. Então, Jesus fez questão de separar uma coisa da outra. Não diga que eu sou bom, mas sim Deus. Deus é bom, porque Deus é a perfeição absoluta, total, infinita. Todos nós, seus filhos, temos alguma mancha, alguma mescla, e ainda mais nós, que estamos aqui na Terra, este mundo de expiações e provas, enfrentando tantos problemas, tantos dilemas, e tendo que reconhecer que moralmente estamos longe, muito longe da perfeição. Foi uma lição de humildade que Jesus nos transmitiu. Claro que ele é, conforme está lá na resposta da questão 625 do Livro dos Espíritos, ele é o nosso guia e modelo. Jesus é o Espírito mais perfeito
que Deus nos concedeu para conhecermos. Mas ele fez questão de humildemente não aceitar essa titulação, esse adjetivo de ser bom. Deixou isso para Deus. E precisamos ter essa humildade de reconhecer a nossa inferioridade espiritual, de reconhecer que ainda estamos nos trabalhando e que ainda temos muito que avançar, muito que conhecer, muito que realizar, muito que aprender. E a bondade aqui na Terra, muitas vezes é mal entendida. Nem sempre estamos fazendo o bem, porque de fato estamos pensando no bem dos outros. Podemos estar realizando uma ação que, na verdade, lá na frente, é para o nosso benefício pessoal. Então, aparentemente, estamos sendo bons para com os outros, mas, na verdade, não. Porque, no fundo, o nosso pensamento é realizar aquela ação, porque assim, fazendo, vamos ganhar proveitos próprios, pessoais. E aí, é claro, que isso não tem nada a ver com humildade. E não é uma bondade legítima. Daí, então, essa distinção feita por Jesus, não aceitando ser chamado de bom. Ele vai aceitar ser chamado de mestre, mas não de bom. Bom, só o Pai. Bom, somente Deus. E, aliás, aqui nesta resposta de Jesus, fica muito clara a distinção que ele faz entre ele, o Filho, e Deus, o Pai. Portanto, personagens completamente diferentes. E aqui vamos lembrar Paulo de Tarso, quando ele diz que eu e o Cristo somos um, ou não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Paulo não estava se confundindo com Jesus, porque Jesus é uma individualidade. Paulo é outra individualidade. São dois espíritos diferentes, mas em sintonia, em comunhão de pensamentos, de ideais, de sentimentos. Então, fica bem claro. Então, Jesus não aceitou ser chamado de bom, porque estava nos dando uma lição sobre a humildade. Que nós aqui, encarnados, não devemos nos chamar de bons. Devemos reconhecer, sim, que já conseguimos fazer o bem, mas nem sempre. E nem sempre desprendidos das chamadas vantagens pessoais, mais imediatas ou mais futuras. Muito cuidado, portanto, com isso. Sendo cristãos, sendo espíritas, todos nós estamos ainda nos trabalhando a transformação moral. Todos nós estamos nos trabalhando para melhor conhecer efetivamente o Evangelho e colocá-lo em prática. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. E aqui estamos agradecendo a você que nos acompanha, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos que nos auxiliam, que nos inspiram, e rogando que todos nós estejamos envolvidos em vibrações de paz e de amor. Deixo aqui o convite para que você esteja conosco na próxima quinta-feira, 5 da tarde, em transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Cristo Consolador.
Se você perdeu algum programa, ou quiser rever esse programa, ou ainda vai assisti-lo, fique tranquilo. Todos os nossos programas estão na playlist do canal no YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Fica aqui, então, esse convite para o nosso próximo encontro, semana que vem, quinta-feira, às 5 da tarde. Paz em sua vida e até nosso próximo encontro.